Fala pessoal, aqui é Totti Cavalcante. Vamos seguir aí para a aula 2 do curso de DevOps. Nessa aula a gente vai continuar vendo aí as limitações, né, do método ágil e o que é que o DevOps trouxe, né, para melhorar o desenvolvimento de software, que é justamente a integração entre a equipe de infraestrutura e a equipe de desenvolvimento, né? A gente vai ver algumas ferramentas, falar sobre a tecnologia de containers, né, ver as vantagens disso. E é isso, vamos seguir. Antes eu quero deixar aqui com vocês o link da página do Código Fluente no Facebook. Se curtirem o conteúdo, passem lá e dêem um joinha. O link da página do Código Fluente no Pinterest. Meus links de afiliados na Hosting, DigitalOcean e One.com. Né? E vamos seguir então. Opa, aqui. Limitações do método ágil. O método ágil trouxe uma integração maior entre a equipe de desenvolvimento e o cliente, trouxe velocidade e flexibilidade em relação a mudanças nos requisitos do projeto, de forma a se adaptar mais rapidamente às tendências do mercado. Mas ainda existe na metodologia ágil uma separação de funções bem definidas entre a equipe de desenvolvimento e a equipe operacional, a equipe responsável por implantar o software, né, o pessoal do operacional. Então aqui essa ilustração aqui está mostrando isso, né? Aqui tem essa frase aqui, né, onde o desenvolvedor diz: o código funcionou bem no meu laptop, houve problema com o código, não funcionou em produção. Né? Esse é o pessoal da equipe operacional. E a ideia é derrubar esse muro aqui, né? A ideia do DevOps. Né? O desenvolvedor quer efetuar mudanças e o cara lá do operacional quer, né, o pessoal da equipe, né, do operacional quer estabilidade. Então a ideia do DevOps é quebrar essa barreira. Os desenvolvedores e o operacional têm que trabalhar juntos de forma mais integrada. O desenvolvedor deve saber sobre infraestrutura e o operacional precisa saber também sobre código, né? Porque hoje você utiliza código até para montar infraestrutura para rodar o software, né? E arquivos de configuração também. Então vamos lá, estágios do DevOps. Controle de versão, mais relacionado àquela parte do Git, né? Todo o código vai sofrer mudanças, né? Você precisa de um gerenciador de versões do código, né? Para garantir que tudo aconteça da forma como se espera, né? Então mantém diferentes versões do código. Integração contínua, estágio 2, né? Compila, valida, revisa o código, faz testes unitários de integração. Faz o build contínuo. O build, para quem não sabe, é transformar o código, né, que você fez lá da sua aplicação num executável, né? Isso para linguagens compiladas, ou num bytecode, no caso de Java, né? Enfim, ou até em Python o .py é transformado no .pyc, né, compilado em bytecode para ficar mais rápido. Então isso é que é o build da app, né, o executável da aplicação. A entrega contínua implanta o executável da aplicação em servidores de testes, né, executa teste de aceitação do usuário, e a implantação contínua implanta a aplicação já testada no servidor de produção para o release da aplicação. Né, gerenciamento de configuração e containerização. Tudo isso sendo monitorado, né? Então a gente vai ter várias opções aí de ferramentas para cada estágio desse do DevOps. A implantação contínua, isto é, Continuous Deployment, não é considerada uma boa prática, porque antes de lançar um produto no mercado, é preciso verificar muitos detalhes, possivelmente você terá que fazer alguns testes adicionais antes de fazer o deploy, por isso não é bom que esse processo se dê automaticamente. Então, é melhor que depois das entregas contínuas da aplicação, a gente use uma ferramenta de gerenciamento de configuração como Ansible, Puppet, SaltStack ou mesmo Docker e fazer o deploy manualmente. Uma vez que a aplicação esteja em funcionamento, ela precisa ser monitorada com o Nagios ou Splunk, por exemplo, que fornecerá informações relevantes a respeito do funcionamento da aplicação. Essa ilustração aqui, ó, que mostra aqui as várias ferramentas aí para cada área, né? Parte de colaboração, build, teste, implantação, execução, muita ferramenta, né? Então, na parte mais técnica eu vou focar, eu vou falar isso mais à frente, mas eu vou focar só em algumas.
O número de ferramentas para cada coisa que envolve DevOps é muito extenso, então seria muito exaustivo explorar cada uma, por isso na parte técnica pretendo explorar apenas algumas delas, preferencialmente as mais utilizadas para cada estágio do DevOps, né? Aquilo que eu falei. Infraestrutura como código. As ferramentas de DevOps oferecem a facilidade de poder automatizar toda a parte de infraestrutura e suas configurações. Por exemplo, digamos que uma loja virtual de chocolates tenha X máquinas oferecendo recursos para os servidores de aplicação, web, banco de dados, etc. Em épocas sazonais, como por exemplo a Páscoa, a venda dispara e a loja recebe muito mais acesso do que em outros meses. Para que a loja continue a atender seus clientes satisfatoriamente, sem que o site da loja caia ou fique lento e demore a responder, é necessário provisionar mais recursos nesse período para suportar a demanda mais alta de clientes. Para isso, talvez seja necessário aumentar a quantidade para 10x máquinas ou talvez 100x, enfim. Tudo isso pode ser automatizado, configurado com ferramentas DevOps de automação de provisionamento de infraestrutura. Automatizando a infraestrutura. Com programação, isto é, com código e usando ferramentas adequadas, é possível deixar a parte de infra, ou boa parte dela, no automático, usando ferramentas como Terraform, Chef, Ansible, Puppet, entre outras. Antes do conceito de DevOps, todas essas providências eram de responsabilidade da equipe de infraestrutura encarregada de manter a aplicação funcionando. Em geral, as empresas tinham seus parques de máquinas servidoras para suprir todas as variabilidades na quantidade de clientes durante o ano. Boa parte dessas máquinas, desses parques particulares de empresas, ficavam ociosas, além de que, em 2 anos mais ou menos, todas as máquinas se tornavam obsoletas. Por isso, depois da consolidação dos servidores em nuvem, da cloud, e automatização de infraestrutura, esse investimento em parques de máquinas particulares, ou seja, infraestrutura on-premise, passou a não compensar mais. Claro que isso depende de vários fatores, de caso a caso. Tem caso que pode compensar ainda, mas em geral passou a não compensar mais. Claro que isso, exatamente, eu antecipei esse parágrafo aqui, Claro que isso ainda depende de vários fatores, de vários detalhes, mas em geral o que se pode ver são as empresas migrando para a computação na cloud, utilizando a infraestrutura oferecida por empresas de cloud. Estratégias de automatização de configuração. Existem 2 estratégias principais usadas pelas ferramentas de gerenciamento de configuração de infraestrutura: Pull Configuration e Push Configuration. A Pull Configuration, a configuração é puxada pelas máquinas nós do nó mestre, Então elas ficam observando, é um observer, É um listening. E quando mudar alguma coisa no nó mestre, ela puxa e atualiza em cada nó. O Chef e o Puppet trabalham com essa estratégia. O Push Configuration, o Ansible e o SaltStack seguem um fluxo de trabalho de push. No push, a máquina onde o Ansible ou o SaltStack é executado usa o protocolo SSH para se comunicar com as máquinas clientes, para copiar arquivos, instalar remotamente pacotes, etc. As máquinas clientes são as máquinas nós, são as máquinas que formam a infraestrutura. Então no push, a configuração chega até as máquinas, Não são as máquinas que puxam para ela essa configuração a partir de um nó mestre. No caso do push, as máquinas que têm o Ansible ou o SaltStack instalados, elas vão se comunicar com as outras máquinas através do protocolo SSH para copiar arquivos, instalar remotamente pacotes, etc. Enfim, fazer as configurações necessárias. Vamos falar um pouquinho agora de containerization, containerização. Um container é uma opção mais leve do que uma máquina virtual sendo executada em um sistema host. Ele usa o core do sistema operacional da máquina host, por isso é muito mais leve do que máquinas virtuais, que emulam uma máquina completa, totalmente independente e justamente por isso consomem muito mais recursos. A grande vantagem do container é deixar o ambiente de desenvolvimento e de produção bem próximos, de forma que quando a implantação do software em produção for feita, não dê problemas de conflitos, de dependências, etc. Docker.
Um container Docker, por exemplo, contém os binários executáveis da aplicação, as bibliotecas usadas na aplicação. O Docker é a plataforma de container líder do setor de inovação contínua e de alta velocidade, permitindo que as organizações construam e compartilhem sem problemas qualquer aplicativo. CoreOS Rocket. O principal concorrente é o CoreOS Rocket, RKT pronuncia Rocket, que é uma tecnologia de container muito segura, projetada para diminuir muitas das falhas inerentes do modelo de container do Docker. Tem também o LXC, Linux Containers, que é uma tecnologia de virtualização no nível do sistema operacional que permite a criação e execução de vários ambientes virtuais isolados do Linux VE em um único host de controle. Esses níveis ou containers de isolamento podem ser usados para aplicativos específicos da área restrita ou para emular um host totalmente novo. Docker, o líder. Como o Docker é sem dúvida o mais utilizado, mais popular, enfim, o líder da tecnologia de containers, ele será a ferramenta de container que pretendo focar na parte mais técnica das aulas de DevOps. Então vamos fazer uma contextualização final sobre a tecnologia de containers, para a gente encerrar. A tecnologia de containers está moldando o futuro do desenvolvimento de software e está causando uma mudança estrutural no mundo da computação em nuvem. Os desenvolvedores estão adotando a tecnologia de containers e as empresas estão adotando-a a uma taxa explosiva. As vantagens da tecnologia de containers para software são: independência da plataforma, crie uma vez e execute em qualquer lugar. Um grande benefício dos containers é a portabilidade. Um container agrupa um aplicativo com tudo o que ele precisa para executar, para rodar, como arquivos de configuração e dependências. Isso permite que você execute aplicativos de maneira fácil e confiável em diferentes ambientes, como área de trabalho local, ou seja, sua máquina de desenvolvimento, servidores físicos, servidores virtuais, ambientes de teste, armazenamento temporário, produção em nuvens públicas ou privadas. Essa portabilidade concede às organizações uma grande flexibilidade, acelera o processo de desenvolvimento e facilita a troca para outro ambiente ou provedor em nuvem, se necessário. 2. Eficiência e densidade de recursos. Como os containers não exigem um sistema operacional separado, eles usam menos recursos. Enquanto uma máquina virtual normalmente usa muitos gigabytes em disco e memória, um container geralmente usa apenas algumas dezenas de megabytes, possibilitando executar muito mais containers do que VMs em um único servidor. Por usar menos recursos computacionais, menos custosos serão os servidores cloud da sua infra. 3. Isolamento efetivo e compartilhamento de recursos. Embora os containers sejam executados no mesmo servidor e usem os mesmos recursos, eles não interagem entre si. Se um aplicativo falhar, outros containers com o mesmo aplicativo continuarão funcionando perfeitamente e não terão problemas técnicos. Esse isolamento também diminui os riscos à segurança. Se um aplicativo for invadido ou violado por um malware, os efeitos negativos resultantes não se espalharão para os outros containers em execução. Velocidade. Inicie, crie, replique ou destrua containers em segundos. Como mencionado anteriormente, os containers são leves e iniciam em menos de um segundo, pois não requerem uma inicialização de um sistema operacional inteiro. Criar, replicar ou destruir containers também é apenas uma questão de segundos, acelerando bastante o processo de desenvolvimento, o tempo de colocação no mercado, isto é, a aplicação rodando em produção e a velocidade operacional. O lançamento de novos softwares ou versões nunca foi tão fácil e rápido, mas a velocidade aumentada também oferece grandes oportunidades para melhorar a experiência do cliente, pois permite que organizações e desenvolvedores ajam rapidamente, por exemplo, quando se trata de corrigir bugs ou adicionar novos recursos. 5. Escala imensa e suave. Um grande benefício dos containers é que eles oferecem a possibilidade de escala horizontal, o que significa que você pode adicionar mais containers idênticos em um cluster para expandir. Com o dimensionamento inteligente, onde você executa apenas os containers necessários em tempo real,
você pode reduzir drasticamente os custos de recursos e acelerar o retorno do investimento. A tecnologia de containers e a escala horizontal têm sido usadas por grandes fornecedores como Google, Twitter e Netflix há anos. Simplicidade operacional. Ao contrário da virtualização tradicional, onde cada VM tem seu próprio sistema operacional, os containers executam processos de aplicativos isolados do sistema operacional que o hospeda. Isso significa que o sistema operacional host não precisa de software específico para executar aplicativos, o que simplifica o gerenciamento do sistema host e a aplicação rápida de atualizações e patches de segurança. 7. Melhor produtividade do desenvolvedor e pipeline de desenvolvimento. Uma infraestrutura baseada em container oferece muitas vantagens, promovendo um pipeline de desenvolvimento eficaz. Como mencionado anteriormente, os containers garantem que os aplicativos sejam executados e funcionem conforme projetado localmente. Essa eliminação de inconsistências ambientais torna o teste e a depuração menos complicados e demorados, pois há menos diferenças entre a execução do aplicativo na estação de trabalho, no servidor de teste ou em qualquer ambiente de produção. O mesmo vale para atualizar seus aplicativos. Você simplesmente modifica o arquivo de configuração, cria novos containers e destrói os antigos, um processo que pode ser executado em segundos. Além desses benefícios conhecidos, ferramentas de container, como Docker, oferecem muitas outras vantagens. Uma delas é o controle de versão, possibilitando a implantação, deploy, ou a reversão com tempo de inatividade zero. Então é isso, a gente fica por aqui, a gente se encontra então na aula 3. Se tiverem curtido, passem lá na página do Código Fluente no Facebook e deem um joinha. Aqui é o link da página do Código Fluente no Pinterest, aqui meus links de afiliados na hosting DigitalOcean1.com, que é o link para doações. E obrigado, até a próxima, bons estudos.